Olá, eu sou a professora Firma e faço parte do Educa Brejo, que é essa rede para transmitir aula para vocês do ensino fundamental do Brejo da Madre de Deus. Então, hoje o nosso encontro é para falarmos sobre narrativa. O texto narrativo é um tipo de texto que é muito conhecido de vocês. Todas as pessoas conhecem o texto narrativo pelos elementos que o compõem. Ou seja, a narrativa ela precisa ter 5 elementos essenciais, que é o enredo, que é onde nós vamos tratar dos fatos que acontecem na história, narrador, personagens, tempo e espaço. Então, quando o texto tem esses elementos, nós chamamos de narrativa. A nossa conversa hoje, a nossa aula é sobre narrativa ficcional. O que seria narrativa ficcional? É aquele texto onde o escritor ele não tem nenhum compromisso com a realidade. Ele pode criar o que ele quiser, o que ele imaginar, ele coloca na história. Então, nós vamos agora ver um texto bem interessante, observem a narrativa, o título Cão e o Lobo. Um lobo muito magro e faminto, todo pele e ossos, pôs-se um dia a filosofar sobre as tristezas da vida. E nisso estava quando lhe surge pela frente um cão. Mas um cão e tanto, gordo, forte, de pelo fino e lustroso. Espicaçado pela fome, o lobo teve o ímpeto de atirar-se a ele. A prudência, entretanto, cochichou-lhe ao ouvido. Cuidado! Quem se mete a lutar com um cão desses sai perdendo. O lobo aproximou-se do cão com toda a cautela e disse: Bravos! Palavras de honra que nunca vi um cão mais gordo nem mais forte. Que pernas rijas! Que pelo macio! Vê-se que o amigo se trata. É verdade, respondeu o cão. Confesso que tenho tratamento de fidalgo. Mas, amigo lobo, suponho que você pode levar a mesma boa vida que levo. Como? Basta que abandone esse viver errante, esses hábitos selvagens e se civilize como eu. Explique-me lá isso por miúdo, pediu o lobo com um brilho de esperança nos olhos. É fácil. Eu apresento você ao meu senhor. Ele, está claro, simpatiza-se e dá a você o mesmo tratamento que dá a mim. Bons ossos de galinha, nacos de carne, um canil com palha macia. Além disso, agrados, mimos, a toda hora, palmadas amigas, um nome. Aceito, respondeu o lobo. Quem não deixará uma vida miserável como esta por uma de regalos assim? Em troca disso, continuou o cão, você guardará o terreiro, não deixando entrar ladrões nem vagabundos. Agradará ao Senhor e à sua família, sacudindo a cauda e lambendo a mão de todos. Fechado, resolveu o lobo. E emparelhando-se com o cachorro, partiu a caminho da casa. Logo, porém, notou que o cachorro estava de coleira. Que diabo é isso que você tem no pescoço? É a coleira. E para que serve? Para me prenderem à corrente. Então não é livre? Não vai para onde quer como eu? Nem sempre. Passo às vezes vários dias preso, conforme a veneta do meu senhor. Mas que tem isso, se a comida é boa e vem a hora certa? O lobo entreparou, refletiu e disse: Sabe do que mais? Até logo. Prefiro viver magro e faminto, porém livre e dono do meu focinho, a viver gordo e liso como você, mas de coleira ao pescoço. Fique-se lá com a sua gordura de escravo, que eu me contento com a minha magreza de lobo livre. E afundou no mato. Essa é uma adaptação, né, de uma fábula, é uma adaptação de Monteiro Lobato.
Então, veja, nós temos aí algumas palavras sobre o que é narrativa. Então, a narrativa é um relato, como foi esse que nós vimos, né, do cão e do lobo, uma exposição de um fato, de um acontecimento. E existem variadas formas de narrativas, sejam elas orais, escritas, visuais ou encenadas. Quando você, por exemplo, assiste um filme, você vai contar esse filme, então você está usando a oralidade. Então, a narrativa é oral. Se você vai ao teatro, então você vai ver lá os personagens apresentando uma narrativa, uma encenação. Então, também através da oralidade. E pode ser escrita como foi essa que eu acabei de ler, né? Seja qual for a modalidade, o texto narrativo dispõe-se dos elementos que falei anteriormente, né? Tempo, espaço, personagens, narrador e o enredo. Assim também existem inúmeros gêneros textuais que estão dentro dessa tipologia textual que é a narrativa. Nós temos aqui como exemplo romance, a novela, conto, crônica, fábula. Fábula é um gênero textual que nós vamos nos ater nessa aula, ok? Porque a fábula se encaixa justamente nessa narrativa ficcional. Vamos ver detalhadamente aqui os elementos da narrativa. Então, enredo vem da palavra enredar, que significa tecer. O enredo, ele desenrola os fatos, ou seja, ele ele organiza os fatos daquela história. Como eles se dão, como eles acontecem na história. Uma boa narração precisa ter um conflito, que é a problemática. O que foi que aconteceu para poder, um detalhe, para poder a história correr e prender a atenção de quem vai ler. Também precisa ter um clímax, que é a parte mais emocionante do texto. Né? Aquela parte que você espera, de todo texto, de toda narrativa, você espera aquele momento mais emocionante. Nós chamamos isso de clímax, é o ápice. Narrador é aquele que narra, podendo ser narrador-personagem, que é quando você conta uma história e participa dela. Ou narrador-observador, ou onisciente também, que é aquele narrador que conta a história, mas não participa, não é personagem, ele só conta. As personagens são as pessoas que participam dos fatos. Então, pode ser protagonista ou antagonista. Protagonista, geralmente, é o principal, não é? O ator principal, a personagem principal. O antagonista, geralmente, está ligado ao vilão da história, o que é mal. O ambiente é o lugar, o espaço onde aconteceu aqueles fatos. No caso da fábula lida, é numa estrada, né? O cão se encontra com o lobo e eles se encaminham para a casa onde vive o cão. Então, é numa estrada. O tempo é o momento, a época, não é? Que aconteceram os fatos. Então, pode ser em um momento, pode ser em uma semana, em um ano, em dias. Esses são os elementos de um texto narrativo, né? E, obviamente, também do texto de ficção, da narrativa de ficção. Então, o que seria narrativa de ficção? Como eu falei, é uma invenção de quem escreve a narrativa. Então, eu pensei em escrever determinados fatos que jamais existiria na realidade. Então, isso é o que nós chamamos de ficção. É um tipo de narrativa que tem o objetivo de contar aventuras. Um traço marcante é o fato de esse tipo de narrativa apresentar acontecimentos fantásticos. Por exemplo, nos contos de fadas, nós vamos encontrar fadas, vamos encontrar, por exemplo, na história da Cinderela, onde uma abóbora se transforma em carruagem. Então, isso são fatos
imaginários que jamais aconteceria, não é? Se nós formos ao cinema, nós temos, nesse gênero textual, nós temos, por exemplo, os heróis, os super-heróis. Então, é uma narrativa de ficção. Não é? Nenhum homem voa como o super-homem. E assim por diante. Então, as principais narrativas de ficção é o conto maravilhoso, a novela, as lendas, as fábulas, a ficção científica. Porém, nós vamos trabalhar fábula, que foi o texto que nós lemos anteriormente. O que seria fábula? Fábula vem do latim fabula. História, narrativa. É um texto narrativo alegórico, ou seja, enfeitado e curto, escrito em prosa, em texto em linhas contínuas ou em verso, no qual as personagens são geralmente animais, com características humanas, ou seja, o animal fala, pensa, sente, apresenta um ensinamento, ou seja, no final da fábula geralmente tem uma lição de moral, né? Uma moral, um ensinamento. Como as fábulas criticavam usos, costumes e até pessoas, os autores usavam os animais como personagens para fugir de uma perseguição. Então, era uma forma de criticar sem apresentar nomes. Ela teve origem no Oriente, né? Ela foi especialmente desenvolvida pelo escravo Esopo, né? Um escravo que viveu antes de Cristo, na Grécia. E nós temos hoje fábulas que passam de geração para geração, mas sabemos que pode ser de Esopo, com algumas adaptações, certo? As fábulas conhecidas, as mais conhecidas, que acredito que alguns de vocês conhecem, são essas aqui. O leão e o camundongo, a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga, a raposa e a cegonha, o leão e o rato, o lobo e o cordeiro, a rã e o boi, a raposa e o corvo. Existem várias. Essas são as mais tradicionais. Existem fabulistas, não é? Todo mundo. Os principais, como eu falei, Esopo, Jean de La Fontaine, Sá de Miranda, Diogo Bernardes, Bocage, Fedro, né, que era outro escravo. Monteiro Lobato e Milor Fernandes são fabulistas brasileiros. Então é isso. A fábula é um gênero textual de ficção e personagens geralmente são animais, sempre com uma moral, não é? Qual seria a moral da fábula O Cão e o Lobo? Seria que melhor viver livre e magro do que gordo e preso. Então é isso. Um abraço para todos vocês.